Olá, eu sei que você entrou num site e você clicou num espaço dizendo, onde diz assim, eu pretendo abrir uma farmácia, né? Alguma coisa assim. Então olha só, vamos fazer uma reflexão rápida aqui. Se você pretende abrir uma farmácia, não sei se é farmacêutico, é recém-formado, ou se vai se formar, mas antigamente, há alguns anos atrás, muita gente abria a loja sem muita reflexão. O grau de exigência que tinha no mercado era bem menor, eu acho, né? O que tinha de diferente há um tempo atrás? Primeiro, exigências legais eram menores, de Anvisa e CRF. Um outro tema, concorrência era bastante menor. Então não tinha essa proliferação das grandes redes como a gente tem hoje, né? Tinha também a questão de impostos, sonegação, que muita gente até fazia isso e hoje é um tema em extinção no Brasil. Então a pessoa abria a loja, tinha um certo grau de risco, mas houve um momento em que se falava muito assim, né? O sujeito sai do Banco do Brasil e vai abrir uma farmácia, porque era quase garantia que dava certo, né? Era um negócio com bastante probabilidade de dar certo. A situação hoje mudou muito. Então veja a reflexão que eu quero fazer com você aqui. Por que eu acho que você precisa se informar mais, se orientar um pouco mais? O cenário hoje é muito diferente. Você olha para o lado, você vê grandes redes, grandes players, né? Empresas grandes que não estão para brincadeira. E os menores, as independentes, por exemplo, que estão funcionando, muitas vezes têm características interessantes. São empresas independentes, mas com uma pegada diferenciada. Não tem mais espaço hoje no mercado de farmácias no Brasil para amadorismo, para fazer de qualquer jeito. Então é muito importante que você faça uma análise antes, né? Então, por exemplo, mas analisar o que, Gilson? Bom, nós temos orientação em tudo que você possa imaginar, por exemplo, até sobre ponto, sobre abertura de ponto. Uma reflexão muito importante que a gente faz: que tipo de loja você pretende ter, qual é o posicionamento, né? O posicionamento de marketing. Você quer ter uma loja popular ou não? A loja popular está em evidência no Brasil ou não? O que ela tem de diferença em relação às outras, né? E se for uma popular, qual é o DNA de uma farmácia popular? Então tem tantas informações importantes que é muito interessante você ter alguém que é especializado para trocar uma ideia, para conversar, para tirar algumas dúvidas e para ir definindo qual é o rumo, que tipo de loja você quer e tal. Outra coisa muito importante é assim, aonde a loja vai, onde você pretende abrir a loja, como é que é o entorno, como é que é a vizinhança, qual é o perfil dos concorrentes. Eles têm um perfil mais agressivo, menos agressivo. Eles têm um perfil para que tipo de mix de produto. E isso é uma coisa muito importante, porque não adianta abrir e rezar só. A gente tem que abrir, mas tem que entender o contexto, o que está funcionando, né? Como é que é o perfil desses competidores. Então nós temos orientação para tudo isso, inclusive para inauguração. Como é que a gente inaugura, como é que a gente mantém a loja no primeiro, segundo mês em alta, com atividades que possam chamar a atenção da clientela e tal. E aí depois, né? Como é que vai ser o andamento? Mas muito importante também, assim, tá bom, vai abrir, mas antes de abrir, e a mão de obra? Que tipo de treinamento eu tenho que fazer? Então, para tudo isso a gente tem orientação, né? Nós temos filmes, nós temos consultoria que vai interagir com você. Algumas etapas eu também participo. Então é uma jornada muito interessante. E talvez o ponto mais interessante aqui, mais importante, é o seguinte: abrir uma farmácia hoje, eu acho que vai ser de 150, de 200 mil para cima, é o tamanho do investimento, né?
Então você tem que adaptar o prédio, você tem que comprar mobiliário, você precisa comprar o estoque inicial e tal. Então é muito dinheiro que está em jogo. Dependendo do tamanho da loja, pode ser até uma loja que você vai ter que investir 250, 300, 400. Tem loja que às vezes o investimento é 500 mil reais. Então, como existe um volume razoável de grana envolvido, é muito importante que você pondere, que você faça, que você se informe, que você faça a atividade com o mínimo de informação, de segurança, né? Porque tem muito dinheiro envolvido, tem muito dinheiro em jogo, né? E ser um empreendedor hoje, ser empreendedor não significa ser inconsequente. Você pode ser um empreendedor, mas tomar todas as precauções, se prevenir, ouvir especialista, né? Fazer com que a operação ocorra de maneira mais tranquila e mais segura. Quer dizer, não há necessidade de você reinventar a roda. Então tem muita experiência que existe no mercado e que está aí para ajudar o empreendedor novo que pretende iniciar uma farmácia, mas você não precisa correr todos os riscos, você não precisa ser uma pessoa que vai arriscar muito, ser inconsequente com o patrimônio que às vezes você pode ter conseguido de maneira bastante árdua, né? Bastante difícil. Então, por tudo isso, meu amigo, ouça a gente, converse com a gente. Se você quiser, preenche lá no site, manifeste o seu desejo de trocar ideia, de se informar. A nossa sugestão é que você consiga, como o processo de abertura é um processo, né? Você faça uma consultoria, que no começo é orientação para abrir, aí vai envolver uma série de tarefas, treinamento, uma série de coisas, e depois que abriu, bom, agora nós precisamos rentabilizar a loja. Aí tem todo um trabalho que é a curva de aprendizado. A loja não começa rentabilizando muito bem, o desempenho no começo é mais fraco, ela é uma loja em maturação. Então, tá bom, mas o que fazer para gerar tráfego? Tudo isso existe orientação, nós somos especializados nisso. E se você quiser, a gente orienta nessa etapa. Tá bom, daqui a pouco a loja já é uma loja madura, vamos transformar essa loja numa loja modelo, e quem sabe um dia até multiplicar o modelo, criar uma pequena rede. Eu imagino que você, ao fazer contato com a gente, solicitando orientação sobre a abertura, eu imagino que a gente possa iniciar uma jornada muito interessante de troca de informação, de orientação, e que pode levar você a uma situação bastante interessante no futuro, né? Mas sempre com um trabalho de orientação. A gente tem hoje consultoria pela web, que é um modelo interessante, é um modelo acessível, a um custo muito interessante, a um custo baixo. Então não é momento de ficar arriscando muito, não. A nossa recomendação é que você tenha cautela e estude, né? Pesquise um pouco, fazendo um trabalho que já começa com uma boa dose de profissionalização. Nós não temos mais espaço para amadorismo no ramo de farmácias no Brasil, não. Seja muito bem-vindo, faça contato conosco. Um grande abraço.